Segunda partida. Rasek Z versus Oral T. Milk Master Seyfels 2002. E4, C5, cavalo F3, E6, D4, você toma D4, cavalo toma D4, A6, C4, cavalo F6, cavalo C3, bispo. A continuação crítica do ponto de vista teórico. Quando Kasparov começou a colocar a jogada 5, C4, faz uns poucos anos, todo mundo começou a perguntar-se o que se deve fazer contra esta jogada. Porém, até este momento, ninguém ha querido ser o primeiro em conhecer a resposta, e só nos cabe especular. A teoria atual mantém que as negras estão bem com esta variante, e pode ser verdade. Porém, o certo é que existem várias continuações que levam a situações muito obscuras, e, portanto, há um amplo campo para a investigação pessoal. Nessas circunstâncias, é lógico que a preparação de Kasparov seja mais de temer. Nós vamos ocupar-nos de uma dessas variantes interessantes, de forma mais extensa, e além disso, faremos algumas sugestões. Bispo D3. Essa é a continuação normal, defendendo o peão D4. Porém, se há também empregado, bispo D2. E essa linha, a teoria tampouco é muito estendida. Por exemplo, roque, E5, bispo toma C3, bispo toma C3, cavalo E4, bispo B4, D6, dama E2, dama B6, cavalo C2, cavalo C6, A3, D5, F3, cavalo C5, dama E3. A teoria, baseada em uma partida de 1957, é sempre algo suspeito e um convite para a busca. Não descarto que as brancas tenham outras melhoras, posto que leva o tempo com o par de bispos. Porém, neste momento, a meu entender, dama F2 exclama, que parece claramente melhor. Então, com dama E3, segue D4, cavalo D4, cavalo B4, AB4, dama B4, cheque, F2, dama B2, B2, dama B6, torre H, dama C7, cavalo B5, dama E7, cavalo D6, dama C7 com jogo igual. O que aconteceu na partida? Korchnoi versus Furman, Leningrado, 1957. Pelo contrário, a continuação 7 E5, que ha dado algumas brilhantes vitórias, me parece corretamente refutada pela linha cavalo E4, dama G4, cavalo C3, A3, bispo F8, B toma C3, D6, E toma D6, E5, cavalo F5, G6, dama G3, cavalo C6, cavalo H6 e dama D6, exclama, com jogo. Cavalo C6. Este é o principal inconveniente,
Agora o cavalo de D4 está atacado e as brancas não podem consolidar-se com tranquilidade como desejavam. As outras continuações não devem plantear problemas. Porém, o certo é que faltam exemplos práticos. Dama C7, cavalo D2. É a alternativa mais lógica, porque também impede E5. Roque, cavalo C6, bispo C2, cavalo toma D4, dama toma D4, cavalo G4, E5, cavalo toma E5. Se H5, que é duvidoso, bispo F4, bispo C5, dama D2, bispo F5, dama D2, e se F5, bispo F4, bispo C5, dama D3, cavalo toma E5, duvidoso, bispo toma E5, dama toma E5, torre a E1, dama D4, dama toma F5, com clara vantagem branca. Cavalo E4. Se bispo F4, F6, cavalo G4, bispo D6, torre F1, torre B8, bispo B3, B5, C toma B5, A toma B5, torre A C1, cavalo C4, cavalo C3, um jogo igual. Cavalo C3 com compensação por material. Isto foi jogado numa partida entre Salov e Vedovin, correspondência em 1995. Se se joga B6, mas pode jogar D6, que é duvidoso, bispo F4, B6, A3, bispo C5, dama C3, F5, bispo A4, cheque, rei F8, cavalo toma C5, B toma C5 e torre FD1. Cavalo C6, roque. Pode-se jogar A3 também. Bispo D6, bispo F4, bispo C5, B4. A3 é uma jogada muito lógica, mas que, por incrível que pareça, nunca foi utilizada em nenhuma partida no banco de dados. Bispo D6, F4, bispo C5, B4. Cavalo C6, roque, cavalo E5, H3, cavalo toma C4, dama, cavalo E5, dama B4, cavalo toma D3, dama D4, cavalo E5. Se cavalo toma C1, torre toma C1, dama A5, E5, vantagem branca clara. Bispo F4.
Continuando a partida, bispo C2, cavalo E5. Esse parece ser o principal inconveniente de bispo C2. As negras atacam de imediato o peão de C4 e as brancas quase estão obrigadas a entregá-lo. Porém, é precisamente nessa entrega onde existem possibilidades atrativas. As negras têm uma alternativa perfeitamente sã em dama C7, roque, que transpõe a 7, dama C7. Roque, cavalo toma C4. Roque. Já não há como voltar atrás. Essa entrega de peão se é empregado em muitas poucas partidas e é complicada. Porém, a compensação das brancas é considerável, ou ao menos isso trataremos de demonstrar com os próximos comentários. Cavalo toma C4. Se pode trocar primeiro o bispo, porém, logo as casas negras sofrem. Ainda como não há exemplos práticos, não está claro que diagonal deve tomar o bispo de C1. Cavalo C3, betona C3, cavalo C4, bispo G5. Também 2 é interessante. Dama C7, bispo B3, B5, A4, com compensação pelo material. Cavalo com C4, roque, dama D3, F4, também interessante. Cavalo E3, dama D3, cavalo toma F1 e E5, com vantagem decisiva. Cavalo E5, dama H3. Partida com dama H3. O ataque parece ameaçador. Por suposto, as negras não têm por que rocar. Porém, a ideia F4 e E5 pode acontecer igualmente. Então, cavalo toma C4, dama E2, cavalo E5. Quase a única jogada provada até agora. Opções tão plausíveis como B5, dama C7, rei H1, roque, ou D5, rei D5, DC3, DC3, cavalo D5, bispo A4, com compensação pelo material, ou também D6, bispo G5, se prepara a torre para colocar em C1, cavalo com B2, E5 que exclama, pode ser também bispo toma F6, G toma F6, dama G4.
bispo toma E3. Pode ser dama toma C3. Bispo toma F6. G toma F6, interroga. Tem que ser G6. E toma F6. Se cavalo E8, cavalo toma E6. Dama toma C3. Se D toma E6, dama E4, F5, dama toma E4, F6, dama E4, torre F5, dama toma B4, torre toma G5, dama E7, exclama, vantagem branca decisiva. Se cavalo toma F8, bispo toma F8, torre A C1, dama D4, F4. Bispo D2 é interessante, com ideia de bispo C3. D5, F5, cavalo C4, E6, F6, E7, F toma G5, F6, exclama. Cavalo toma F6, dama E8, bispo G4, se cavalo toma E8, dama toma E8, vantagem branca decisiva. Bispo G4, bispo H7, cheque, exclama. Cavalo toma H7, se rei toma H7, dama C2, cheque, rei G8, se rei H8, dama toma C4, D toma C4, dama toma A8, dama F7, cheque, rei H8, dama E F2, cavalo E3, torre F1, bispo C5, torre toma C5, dama toma D4, dama E5, torre E5, torre G8, H3, bispo C8, torre E8, cavalo F6, torre toma, cavalo toma, H5, cavalo H6, dama E8, cheque. Que foi uma partida entre Timofey Rumiantsev em Voronezh, 1973, com ganho das brancas. Bispo F6, GF6, dama G4, rei H8, e toma F6, torre G8, dama H3, com vantagem branca decisiva. A partida continua. Rei H1. A última jogada preparadora, as brancas simplesmente se esquecem de que tiveram um peão a menos e lançam um assalto com os peões F e aproveitam os tempos ganhados para tirar adequadamente suas peças. Seguro que as jogadas que preferem as negras e os programas informáticos entre eles, porém, a mim, o ataque branco me parece perigoso. D6, F4. Lançar o assalto é o mais natural, porém pode haver outras jogadas úteis, como bispo D2, seguido da centralização da torre, e F4, depois E5. Cavalo G6, F5. Essa jogada é muito incisiva, mas
me oferece algumas dúvidas, posto que o roque negro segue parecendo perigoso. Há tempo para desenvolver a torre de A1 antes de lançar ao assalto. Bispo D2 era interessante. Roque duvidoso e E5 com compensação pelo material. D2, roque, E5. Continua. Cavalo E5, bispo A4, rei E7. Se cavalo E D7, F toma E6, vantagem branca decisiva. Se B5, que é duvidoso, bispo toma B5, A toma B5, dama toma B5, cheque, dama D7, e dama toma B4, bispo A6, cavalo D B5, roque, A4, com vantagem branca clara. Se bispo D7, F toma E5, bispo toma A4, E toma F7, dama toma F7, cavalo toma 4. Se rei F8, bispo B3 exclama, com compensação pelo material. Continua. F toma E6. Bispo G5 continuava sendo interessante. F toma E6. E agora começa uma verdadeira orgia de sacrifícios. Sendo que, mesmo aqui, ainda tínhamos a jogada bispo G5, que era muito forte na posição. Continua. Torre toma F6, G toma F6, cavalo toma F6, rei F7, dama H5 cheque, cavalo G6, rei G8, bispo B3 com compensação pelo material. Cavalo H6, cheque, rei E7, bispo G5, interroga. Para tentar um empate, um possível empate, era melhor cavalo F5, E toma F5. Se rei F7, empate por repetição do lance. E toma F5, cavalo D5 cheque, rei F7, E toma F5, bispo C5, bispo B3, bispo toma F5, dama toma F5, rei G7, cavalo toma F6, torre F8, cavalo H5 cheque, rei H8, bispo H6, bispo D4, bispo toma F8, dama toma F8, com jogo igual. Mas as negras, pelo calor da emoção, ou não sei porquê, continuaram jogando, tentando a toda custa ganhar. Mas com bispo G5, as negras já estão com vantagem decisiva. Rei E7, o jogo está igual. Cavalo F5 era a jogada, que passou por alto as brancas. Bispo G5 interrogou. Bispo toma C3. B toma C3. B5 exclama. Bispo toma F6. Rei toma F6. Torre F1 cheque. Rei E7. E5 duvidoso.
Aqui o melhor era cavalo F7. Torre F8, cavalo G8, rei E8, cavalo F6 cheque, torre toma, rei toma, B toma 4, dama toma H7, cavalo F8. E a partir de agora deixa de ser digna de ser passada, né? Com uma vantagem avassaladora. As negras ganharam.